Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre Zinix para vocês, que para quem não sabe é um portátil supostamente brasileiro, porque, bom, o Zinix não é 100% brasileiro, ele é um white label de um Ain Odin, o Ain Lock, acho que é o Lock especificamente, né? E é basicamente um desses PCs portáteis, eu não tenho nenhum, então não tenho como mostrar para vocês como eles funcionam, mas é tipo um computador com uma APU que você coloca o Windows nele e aí você pode baixar jogos normal, você pode baixar sua Steam nele, você pode ligar, por exemplo, no mouse, no teclado, no monitor e você pode usar ele como se fosse um notebook, de certa forma gamer, porque você tem o controlador. Então é como se fosse um Switch, né, só que é um computador. E aí você poderia, por exemplo, jogar League of Legends nele, sabe? E eu vejo muito potencial nesses computadores, porque veja bem, computador é uma coisa que abre muito espaço para você poder trabalhar e fazer coisas diferentes nele, né? Só que é muito caro. Um computador para você jogar aqui no Brasil é caro pra caramba. Tipo, eu nem sei quanto que tá o preço de um PC gamer aqui no Brasil, mas eu acho que não sai por menos de 3 mil reais. E aí os caras surgem com essas APUs da AMD que são gamer, né? Que você pode, por exemplo, jogar League of Legends, Genshin Impact, Valorant, esses que são jogos mais populares da galera aí. Você pode jogar eles através de um APU que é muito mais barato, que você pode comprar se você montar por si só. Você monta uma APU por 2 mil reais, no máximo, do máximo, que consegue rodar esses jogos. E, pô, por favor, não entenda montar uma APU que pode rodar League of Legends como montar uma APU que vai rodar Control, tá? Uma APU que vai rodar League of Legends é uma coisa muito mais tranquila de você fazer. League of Legends, PUBG, Valorant, Fortnite e Genshin Impact é muito mais tranquilo do que você rodar, por exemplo, Alan Wake 2. As pessoas elas tendem a pensar que o preço do computador gamer é sempre o preço mais caro que existe, ou seja, uma 3080 ou 3090, 4090 e assim por diante. É esse o preço que as pessoas querem botar para rodar tudo nos 60 FPS, mas a imensa maioria das pessoas não tem. Inclusive, por muitos anos, eu usei computadores low-end, né? Que é aqueles computadores que você compra aquela placa de vídeo mais baratinha, que é 100, 200 reais, e fica jogando tudo no low, né? Aí depois de um tempo eu comecei a investir mais a longo prazo. Tipo, comprar um PC, não com as melhores peças do mercado, mas digamos que eu vou montar um PC hoje, aí eu compro a 4060, uma 3060, que é uma placa que vai durar pelo menos uns 3 ou 4 anos. Um processador Ryzen 5 aí e tal, gastaria uns 4 mil reais, mas aí eu ficaria uns 5, 6 anos sem estar atualizando meu computador, né? Bom, de qualquer maneira, então entenda isso. O computador tem vários níveis de quanto você quer gastar. O problema é que os níveis mais baixos são muito caros ainda para o brasileiro. E essas APUs portáteis, elas estão ajudando muito nisso, porque, por exemplo, se não fosse pela taxação do Haddad, você poderia comprar, por exemplo, da China, um desses computadores por 1.300, 1.400 reais no máximo. Então, imagina, você tendo um computador que pode rodar League of Legends, Valorant, que pode rodar Genshin Impact, e você tem um computador portátil, inclusive, como se fosse um notebook, né? Que você pode conectar em qualquer computador, em tela, mouse e teclado. E basicamente pagando 1.300, 1.400 reais. Nossa, que coisa maravilhosa seria se não fosse pela taxação absurda que eles passaram recentemente, né? É o Brasil ficando para trás da tecnologia. Mas aí, beleza, né? A Tectoy, que é uma empresa de jogos brasileira, que inclusive tem parceria com a SEGA até hoje, ela basicamente resolveu fazer o seu próprio portátil. Aí eles surgiram com essa ideia do Zinix, né? O Zinix é um portátil desses, vai ter duas versões. Vai ter o Zinix padrão, que é o base, né, o Lite, e vai ter o Zinix mais complexo. O Zinix mais complexo que é o que vai ser o produto-chave deles, que vai rodar tudo, né? O Zinix padrão, ele roda League of Legends a 30 FPS, alguma coisa assim. Ele é bem fraquinho mesmo. Ele roda os jogos, ele roda tranquilo, sabe? Você consegue rodar. Agora o Zinix mais tryhard, vamos dizer assim, aí ele vai rodar tudo no máximo, vai rodar Control, vai rodar Alan Wake. Só que o problema é que eles lançaram por um preço muito absurdo. Muito absurdo. O Zinix padrão tá saindo por 3 mil e poucos reais, sendo que a versão light dele, né, tipo de 3 mil e poucos reais, tá em promoção por 2 mil e pouco. E aí tem um vídeo que eles fizeram para meio que justificar isso. Eu vou colocar o vídeo para vocês ouvirem aqui. A gente anunciou o preço da pré-venda do Zinix Lite, que está saindo por R$ 2.699, já incluso no kit a case e um mini teclado para te ajudar no Windows, né? Porque ele é um computador, ele é um PC, ele não é um console. Desculpa, gente, tem uma galera que compara ele com o Switch, eu fico tipo... E eu sei que esse preço não agradou todo mundo, né? Acreditem, não agradou nem a gente da Tectoy. Porque eu vou contar um segredo pra vocês que eu não sei nem se eu podia contar. Se pá, eu vou tomar uma bronca.
A Tectoy não tem lucro real com o Zinix Lite na pré-venda. Esse preço de 2.699 é só o custo de fabricação mais taxas. Existe uma leve margem operacional ali, pra gente conseguir trabalhar sem estar no vermelho, mas é perto de zero. Pouquíssimo. Quase nada. A Tectoy teria lucro real se vendesse aquele preço de R$3.300 que a gente anunciou, mas a gente falou, não vamos vender nesse preço. E é sempre bom explicar, gente, o Zinix, ele é um produto nacionalizado, passou por Anatel, pagou todos os impostos, tem 1 ano de garantia, mais 5 anos de assistência técnica garantida por lei. Então, por exemplo, é impossível pra gente competir com produtos importados. Se você não vê a necessidade de, por exemplo, garantia de 1 ano, e prefere, por exemplo, pegar um Steam Deck a R$3.400, R$3.000, um Steam Deck 64GB, né? Zinix Lite tem 256. Pega, mano, se é o que faz sentido pra você, tá de boas. Nem a Zinix ainda vai ter jogo, teclado, mouse, controle. Vocês, inclusive, vão estar num preço muito mais competitivo que a maioria dos concorrentes. E tu vai poder usar nossos acessórios e jogos no seu Steam Deck, tá suave. Tu acha que o Nintendo Switch faz mais sentido pra você, mesmo tu pagando R$350 em um jogo novo? Tá suave também, mano. Compra o que faz sentido pra você. Inclusive, a gente da Tectoy vai lançar jogo pra Switch também. Tá tudo bem. Tipo assim, quando a gente começou o projeto do Zinix Lite, ele ia sair bem mais barato. Mas o dólar explodiu, velho. Tô nem zoando. Foi o principal fator. Aí lá no começo do ano o preço de SSD também subiu pra cacete, lascou tudo. Mas como eu sou o cara do marketing, que tem que ouvir vocês e mandar pra aqui pra dentro, a gente também pode estudar outras opções de fazer modelos mais baratos, diminuir armazenamento, tirar case, tirar teclado, fazer outras coisas aqui, fazer outras coisas ali. A gente pode estudar. Se vocês quiserem, a gente tenta. A gente tá aqui por vocês. Beijo, tá? Fica bravo comigo não foi eu que escolhi. Esse foi o vídeo, basicamente, que o cara gravou, que tiraram do ar esse vídeo, onde ele justifica o problema. Então vamos lá. Uma coisa importante que você tem que saber sobre o Zinix. O Zinix está sendo vendido aqui no Brasil pela Tectoy, só que o Zinix está com uma taxa de entrega de 60 dias, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Zinix está sendo importado da China. Então, você tem aqui o Mano Jobs. O Mano Jobs ele postou aqui falando, é bom levar em consideração que esse Zinix é a mesma coisa do Ambernic Win60, falando em specs, né? Ou seja, os mesmos componentes computadores computacionais lá dentro, que hoje em dia, com imposto, é quase o mesmo preço. O Zinix está sendo vendido a 2.600, 2.700 e esse aqui está 2.900, né? E é triste, porque assim, veja bem, o que a Tectoy está fazendo, eles estão trazendo para cá e estão vendendo aqui, então eles estão pagando esse imposto. Então é basicamente por isso que o preço saiu tão caro. O Zinix, se ele fosse produzido no Brasil, se ele fosse montado no Brasil, provavelmente ele cortaria alguns impostos aí. Então, digamos que o preço dele era 1.700, 1.800 com lucro para a Tectoy, sabe? Então, no caso, eles estão pegando da China lá por R$1.500 e estão convertendo com imposto para R$2.700, R$2.600, entendeu? Então, esse está sendo o problema da Tectoy. Eles estão pagando aquele imposto que o governo passou no começo do ano. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei, tipo, quem é o culpado nessa situação. Porque, veja bem, a Tectoy, ela estava planejando fazer esse projeto há muito tempo, eu imagino. Não é do dia para a noite que você surge com a ideia de lançar um console portátil. Se o console portátil tivesse sido lançado há 2 anos atrás, aí ele não teria passado por todos esses problemas. E talvez eles conseguissem vender ele aqui no Brasil por um preço muito mais em conta. Até porque o dólar estava muito mais tranquilo também naquela época. Só que subiu o preço do SSD, como ele disse. Subiu o preço do dólar, subiu bastante. Inclusive, tipo, subiu R$1. Se você for somar R$1 no preço do Ainho Lock lá que eles estavam vendendo na China, você pegaria tipo R$300 a mais. Então pensa que o Zinix poderia ter sido lançado aqui no Brasil por R$2.200, que eu ainda acho que seria um valor caro pra caramba, entende? Mas mesmo assim, pô, seria bem mais tranquilo do que os 2.600 que eles estão vendendo aí na versão final, né? Lembrando que isso é a versão base dele, né? Tipo, eles ainda vão lançar uma versão mais complexa dele, e aí vamos ver quanto que vai ser o preço, né? Porque, pô, se essa versão hardcore do Zinix, vamos chamar assim, sair por um preço muito caro, tipo, digamos que ele vai sair por, sei lá, R$5.000, R$6.000, aí não vai fazer sentido, na minha opinião, comprar. Na verdade, eu acho que já não faz sentido você comprar o Zinix, sinceramente. Tipo, eu gostava muito da ideia do Zinix, eu adorei a ideia do Zinix, de verdade, mas eu acho que, tipo, se você vai pegar e montar um PC portátil, tipo, você consegue montar algo muito mais barato do que o Zinix, entende? Ou você consegue importar muito mais barato do que o Zinix, por causa que o Zinix está sendo taxado até o talo, né? Eu acho que eles não estavam planejando essas taxações e outras coisas mais que meteram o louco em cima deles. Então, tipo, eles estavam pretendendo lançar o portátil, só que eles acabaram lançando na pior hora possível. E também tem o problema de que, tipo assim, talvez faltou um pouco de planejamento para depender demais que as situações estivessem favoráveis para soltar, sabe? Tipo, se eles tivessem pego e feito uma parceria mais
profunda, né, para produzir de fato os Linux no Brasil, aí eles conseguiriam com certeza baixar muito esse preço. E aí fica a questão, mas pô, eles vão investir em fábrica aqui no Brasil para lançar um portátil que eles não sabem se vai vender? Sinceramente, volto a dizer o que eu falei no começo do vídeo. Se você tem uma ideia hoje que é esses PCs portáteis baratos que estão sendo feitos aí a rodo pela Ambernic, por, sei lá, pela Valve, pela... eu ia falar pela ROG, não, mas a ROG não é a empresa, é a Asus, a empresa. Então tem várias empresas aí que estão fazendo seus PCs portáteis a rodo, tá saindo muito PC portátil, e esses PCs portáteis estão saindo a preço de celular. Tipo, a diferença entre o computador e o celular é que o celular é muito mais barato pelos mesmos componentes que você está pagando, entende? E o PC portátil, a ideia seria seguir isso também. Então tá tendo muito desses PCs portáteis que ainda não tem aqui no Brasil diretamente, mas você pode pegar e importar, né? E dependendo da situação, sai barato para você comprar. O problema é que justamente quando tá tendo, né, esses negócios de computador portátil, coisas do tipo, é quando veio uma taxação de 100% em cima desse valor. Então, pô, um negócio que era feito para ser barato e fácil de ter acessibilidade, por exemplo, um computador de R$ 1.500, agora vira um computador de R$ 3.000, basicamente, sabe? Mas aí é aquilo, se a Tectoy conseguisse trazer isso pro Brasil, ela monopolizaria isso, né? Porque aí seria a única empresa fazendo PC portátil. E lembrando, é como ele disse, o Zinix ele é um console. Eu vi algumas pessoas brigando sobre isso. Ah, não, porque o Zinix é um console, mas na verdade ele não é console. Como é que é isso? Os caras estão errados no marketing que eles estão fazendo. O Zinix é feito para jogar, assim como qualquer PC gamer é feito para jogar. Só que ele é um computador, ele tem as funcionalidades de um computador. Você pode, por exemplo, utilizar ele para trabalhar. E isso é uma coisa muito, mas muito importante para quem precisa de facilidades, vamos dizer assim. Eu prefiro 1000 vezes carregar um Zinix ou um Steam Deck do que carregar um notebook grande e levar ele para os lados, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes ter um negócio mais portátil, que eu conecte com uma CPU num monitor, do que eu pegar e ter que abrir aquele negócio, ficar mexendo na teclinha, coisa assim, entende? E, bom, o Velbran falou sobre isso. Ele já viu pessoas abrindo o Steam Deck para mexer em planilha do Excel. Então, para mim é normal isso também, porque eu penso nisso. Por exemplo, eu trabalho muito com edição de vídeo, outras coisas mais. Eu poderia ter um Steam Deck, aí eu levaria ele para São Paulo, no lugar do meu Switch, eu conectaria no monitor e pronto, eu tenho meu computador e eu posso jogar. Enquanto o meu notebook não é tão gamer quanto, por exemplo, um Steam Deck poderia ser, sabe? Então é muito interessante a gente pegar e parar e olhar e pensar, tipo, o valor que esses produtos estão oferecendo hoje em dia, sabe? E pensar que, porra, essa taxação veio numa hora horrível, veio numa hora que, tipo, a gente tá tendo uma revolução no mercado de computador, só que o Brasil sempre fica para trás disso, e agora a gente tá sendo impedido de investir nesse tipo de coisa. Mas é aquilo, se eles conseguissem lançar isso aqui no Brasil, mesmo que recebendo subsídio, eu acho que talvez faltou conversa, talvez eles conseguissem falar com algum figurão do governo para receber um subsídio para poder produzir isso aqui lá em Manaus, sabe? Poderiam ter um negócio assim. Ia baixar uns 400, R$ 500, porque digamos que se sai o Zinix por R$ 2.000, porra, ia sair por um preço muito competitivo. Que é aquilo que eu falei, mano. Tipo, é um PC que você vai usar para você jogar os jogos básicos, né? Você vai poder jogar League of Legends, Genshin Impact, você vai poder jogar Valorant e você vai poder usar ele para trabalhar, levar para lugares diferentes, tipo, é um notebook em formato de console portátil. Então você poderia pensar, pô, qual notebook você paga esse valor, entende? No caso do Zinix Lite, eu acho que a competição com o notebook vale mais do que o Zinix Lite. Porque o notebook muitas vezes é produzido aqui no Brasil, né? Então ele pula alguns impostos e coisas do tipo. Então, se você for pegar e converter em potência, né? Você vai ver que o notebook muitas vezes vai sair mais barato do que o Zinix. Então vale mais a pena você comprar o notebook, porque o Zinix está sendo importado ainda, né? Eles estão fazendo meio que um dropshipping, alguma coisa assim. No caso do Zinix Pro, aí a gente vai ver aí um ganho interessante, porque, pô, você vai ter um produto, se eles venderem por R$ 4.000, menos de 5.000, vamos dizer assim, né? Você vai ter um computador realmente que vale esse valor, que você, pô, o Ryzen 9 lá, tudo que ele vai ter, né? Vai valer o valor que ele vai estar sendo cobrado, vai rivalizar com outros que são tipo ROG Ally, o Steam Deck, coisas do tipo, e você vai poder pegar e colocar ele em peso com outros notebooks gamers, inclusive, porque, tipo, o notebook tem esse problema. O notebook de entrada é tranquilo você comprar, mas o notebook gamer, tipo, sobe muito o preço. Então você vai estar comprando, entre aspas, um notebook gamer ali, versão portátil, entende? Então talvez isso ainda salve um pouco os Zinix de certa forma. Tirando as facilidades, obviamente, que o Zinix vai trazer, né? Como, por exemplo, ele falou, né? De suporte nacional e coisas do tipo. Então, assim, eu vejo as pessoas com raiva da Tectoy, sim. Pra mim, o Zinix foi uma das maiores frustrações gamers que eu já tive.
Mas assim, eu não culpo o pessoal do marketing, eu não culpo a galera que trabalhou, porque, enfim, é o Brasil, cara. É o Brasil, a gente tá à mercê de acontecer esse tipo de situação, de tá tudo indo muito bem, aí de repente, né, tipo, o seu plano que era a longo prazo foi morto. Inclusive, eu acho que esse é o maior problema que o Brasil tem. Você não consegue planejar nada que seja a longo prazo. Tudo que você planeja a longo prazo acaba dando errado em algum ponto ou outro, porque acontece alguma coisa que muda completamente o negócio. Há 2 anos atrás era uma situação completamente diferente. Então, se você planejou algo há 2 anos atrás para lançar agora, você está num cenário diferente. Não é nem só a questão de você levar em consideração o público que vai consumir o seu produto, mas também a situação de você lidar com taxações e outras coisas mais. Eu lembro que quando eu abri a minha empresa, eu passei por isso também. Porque, tipo, eu abri a minha empresa e passou 2 anos e eles mudaram a legislação. E aí eles pediram que mudasse. E, tipo, a minha empresa foi aberta num cadastro, só que aí eles cancelaram esse cadastro. Então a minha empresa estaria irregular. Eu teria que pegar e pagar de novo para fazer um novo cadastro da empresa. E daí daria mais grana para pagar para o governo só para mudar uma letra no nome do meu CNPJ. Só isso. Então, tipo, é frustrante, porque você pensa, pô, eu quero pagar um negócio. E beleza, é chato pra caramba você tá pagando imposto, mas eu quero pagar um negócio que seja permanente, né? Pelo menos que eu saiba que vai durar pelo menos uns 10 anos, entendeu? E não que eu vou ter que pegar e mudar daqui um ano e pagar de novo, sabe? Tipo, tem muitas coisas que você tem que lidar, assim, que é pagamento anual, porque eles sempre estão mudando, a legislação sempre está mudando o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e nunca é bom, né? Por exemplo, o MEI. O MEI é um exemplo de coisa que tem que ser mudado. Quando o MEI foi criado lá atrás, ele era uma ideia de ajudar você que é microempreendedor, né? Então você não precisaria, por exemplo, abrir uma empresa muito complexa, pagar uns 10 mil reais. Você poderia fazer o MEI, e aí você trabalharia ali no regime do MEI até, sei lá, 100 mil reais, alguma coisa assim. Naquela época, o MEI era muito bom. Só que aí o que acontece é o seguinte: eles elevaram a inflação, né, através dos subsídios que eles dão aí o tempo inteiro, isso, os merdas que o governo faz, né, eles subiram a inflação absurda. Não dá para você dizer para mim que a culpa é minha por ter subido a inflação ou do empresário. A culpa de subir a inflação muitas vezes é do governo, na maior parte das vezes eu acho que é do governo, sinceramente, por fazer políticas de governo errôneas, coisas do tipo. E aí, tipo, pensa assim, o que valia em 2018, o que vale hoje, sabe? Às vezes eu vejo vídeo de carro, sabe? Eu gosto de ver vídeos de carro, assim, review de carro. Os caras em 2018 falando, ah, pô, esse carro aqui tá meio caro, tá 17 mil reais. Porra, 17 mil reais? Que carro você compra por 17 mil reais hoje? Você não compra carro por 17 mil reais, entendeu? O carro hoje é 60 mil reais e 50 mil reais um carro bom usado, entendeu? Se você quer comprar um carro popular, né, você vai pagar 70 mil reais 0 km. E se você for pegar esse mesmo carro assim de 2020, 2022, você vai pagar 30, 40 mil reais esse mesmo carro, entende? Então, tipo, é bizarro você pensar como as coisas praticamente dobraram de valor de 2018 até 2024, sabe? E aí eu pego e fico vendo isso e vejo que o MEI não aumentou. Então pode ter subido o faturamento dessas empresas aí e os caras estão no limite do MEI. Por quê? Porque eles simplesmente não aumentaram, não seguiram. A mesma coisa vale para o imposto de renda. Teve uma época que se você ganhasse 2 salários mínimos, você já estaria pagando imposto de renda. Então, tipo, isso não está sendo atualizado, sabe? As coisas que beneficiam a gente de fato não é atualizado. O que fode a gente sempre é atualizado e ferra mais ainda, né? Mas aí, beleza. Então a culpa do Zinix ser esse preço é da Tectoy? Provavelmente não. Mas foi um planejamento ruim, né? Porque, porra, você vai pegar um bagulho que vai depender de imposto de importação, que vai depender de um monte de coisa. Você tem que pensar, tipo assim, o brasileiro não compra essas coisas caras. O brasileiro compra sempre o mais barato. Então, quer oferecer aqui, vai ter que oferecer o mais barato. Da ideia de marketing deles, talvez eles estivessem fechados dentro de uma bolha onde faria sentido lançar um produto gamer por esse preço. Mas assim, vindo da Tectoy ainda, tipo, eu não tô dizendo desmerecendo a Tectoy, mas pensa só, você vai escolher o quê? O Steam Deck ou o Xbox? Steam Deck da Valve, que tem um sistema operacional para rodar melhores jogos, ou o Xbox? E se você for comprar o Xbox, por que não comprar um ROG Ally ou uma coisa assim, entende? Da Asus. É complicado esse tipo de situação. Então é isso. Para mim, o Xbox, ele era muito interessante, muito boa ideia. Uma pena que deu o que deu, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.